Bora lá. O episódio de Rick and Morty que me ensinou a ser tóxico. Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de um dos meus Fala. episódios preferidos de Rick and Morty, que é o episódio da toxicidade. Esse é um dos episódios que mais quebra meu coração por mostrar como as coisas poderiam ser diferentes se a gente não tivesse o lado ruim. Mas é um choque de realidade quando o lado ruim se torna inseparável. Tenho certeza que dá pra entrar em bastante assunto e questão com esse episódio. O episódio começa com o Morty descobrindo que a menina que ele gosta tá solteira, e quando tenta algo com ela, o Rick aparece e leva ele pra uma aventura que diz que vai durar só 20 minutos, mas que na verdade durou 6 dias. No final da aventura, eles acabam assim. Eu não tava no controle da situação nem Meio que nesse momento eles têm um burnout, porque eu imagino que foram muitas emoções. Eles ficaram 6 dias lutando contra aliens e no final receberam medalhas desse país. E é interessante essa parte porque as medalhas não apagaram tudo o que eles sentiram enquanto eles estavam em guerra. Isso só prova que uma medalha não significa muita coisa pra quem já viu a morte de perto. Isso só mostra que uma medalha é um prêmio muito pequeno pra quem faz parte desse sistema. Na verdade, eu nunca entendi muito bem as honras que os países dão pra quem luta na guerra. Eu sempre achei pouco pra tudo que o país os fez fazer. Nenhuma com medalha certeza. tem o valor necessário pra pagar a luta que levou a vida das pessoas. Depois, eles vão pra um spa no meio da galáxia pra relaxar e experimentam uma máquina que remove todo o seu lado ruim e tóxico. O problema disso é que quando eles usaram, o lado tóxico deles criaram consciência e os dois passaram a agir de forma muito babaca com uns egos elevados. O Rick, principalmente, ele ficou falando toda hora que é um gênio e que perde tempo o cercado Rick. de criaturas idiotas. Eu sou um gênio, eu não tenho tempo pra essa merda. A gente tá no inferno, não é? Você é tão burro, Mori. Você é um idiota. Não existe essa coisa de inferno. Acredito em você, mas eu só quero morrer. Aqui a gente também vê o lado tóxico do Rick falando Meu que controla Deus. todas as coisas, que Eu tem o lembro. universo Eu na lembrava palma desse das mãos. episódio, E o mas- Mori tem um lado muito depressivo e negativo. É engraçado o contraste. Enquanto o Rick se acha, o Mori se sente muito inferior. Enquanto isso, a parte normal dele sai da máquina muito de boa, eles ficam suaves e se tratam muito bem, falam sobre sentimentos e é tudo muito fofo, como deveria ser normalmente. Tem uma coisa que ciência alguma pode medir. Eu tenho muito orgulho de ser seu avô, Mori. Essa cena é muito fofa porque eles simplesmente estão bem seguros de si e seguros das coisas ao redor deles e aceitando as coisas como elas são. E quando você aceita as coisas como elas são, você é capaz de Lá encontrar as coisas das quais você gosta, por mais que você encontre mais coisas das quais você não gosta. Já no outro lado da história, as toxinas achei que continuam ele um ia maço. mandar O um Rick, como repeat. sempre, se achando muito Se Deus existe, sou eu, pô. e o Mori muito inseguro. E isso me mostra que o Rick é naturalmente seguro de si, mas muito arrogante com todos à sua volta por ser provavelmente o ser humano mais inteligente do universo. E o Mori é muito inseguro consigo mesmo, apesar de ser sempre muito educado com as pessoas. E eu sempre fiquei me perguntando se ter mais conhecimento sobre as coisas te deixa mais arrogante. E eu acho que por um lado pode até deixar, mas isso não determina muita coisa. Afinal, sempre vai ter alguém mais inteligente que você em todas as áreas, e mesmo que não tenha, você vai morrer. Perdão, Então, no Mori. fim, a sua inteligência não importa tanto Perdão, assim. perdão. Mesmo que você construa algo incrível e inovador para a raça humana, não vai ser tão importante na visão do macrocosmo, já que todas as histórias já contadas por nós, um dia serão esquecidas. Foi o que eu falei, Mitch. A música tava no seu coração o tempo todo. Aqui o Mori tá na escola e ele tá arrasando muito, tá sendo incrível com todo mundo e dando dicas pras pessoas. Ele é assim sem a isso. insegurança dele. Perfeito. O Rick normal chega e conta que descobriu que as toxinas criaram consciência e por estar bonzinho se sente responsável pela própria toxina. Agora eu tô desintoxicado e sou responsável pelas minhas toxinas, não é? É um dilema. O Mori sai com a Jessica pra um restaurante, mas ela vai embora por ele estar muito chato e falando muito. Afinal, ele tá sem segurança nenhuma e por isso não tem regulamento pra ele parar de falar. Ele não estar com a parte tóxica dentro de si não quer dizer que a personalidade dele não seja naturalmente bem insuportável. Depois disso, ele vai pra casa. O Rick mostra que comprou a máquina da desintoxicação e que quer colocar as toxinas dentro deles novamente, porque eles são parte deles e estão sofrendo ali dentro também. O Rick, sem um lado tóxico, é mais empático do que o Mori. Se fosse pelo Mori, as toxinas morriam. Não quero aparecer na câmera, sou feio e nojento, por favor. Logo depois, a toxina arma um plano pra trocar de corpo com o Rick e o Mori saudáveis, onde eles iriam pra lata e eles estariam indo pro mundo real. Nisso, quem acaba trocando de lugar com eles é Stacy, uma mulher que o Mori encontrou no bar e enfim. Esse episódio é muito bom porque Enfim. mostra que não é só a parte tóxica que pode ser tóxica. Tirar o seu lado ruim não quer dizer que você vai se tornar bom, quer dizer que vai deixar só o lado que você desenvolveu em si. E se você não desenvolveu nada, nada terá. Pra você ser bom, basta que você desenvolva as características de uma pessoa
boa, que incluem virtudes que são moralmente bem vistas pela sociedade. Basta focar em desenvolver o que você tem de melhor e não lutar contra o que você tem de pior. Quanto mais você dá foco para algum sentimento ou pensamento, mais ele cresce e se desenvolve. Por isso, é ótimo que você saiba discernir em quais pensamentos focar. Se você quer ser uma pessoa benevolente para sua sociedade e contribuir com a prosperidade da raça humana, você deve tomar decisões com elas baseadas nos benefícios para os próximos. Reflita no bem que suas decisões vai causar para a comunidade e será visto como benevolente. Não é sobre destruir o seu lado tóxico, ele já existe e vai continuar. É sobre alimentar o seu lado bom e fazê-lo crescer mais do que o seu lado tóxico. Lutar contra o mal que existe dentro de você é perda de tempo. Ele não vai deixar de existir, mas você pode dominar ele com a ajuda da razão e do desenvolvimento das virtudes. O episódio continua com o Rick Toxina falando que se não consegue colocar o Rick dentro do mundo tóxico, ele vai transformar o mundo em tóxico. Essa toxina do Rick é bem interessante, já que mostra o lado mais arrogante dele, onde ele se acha um deus, porque ele pode fazer quase tudo. Se esse ser humano existisse no mundo real, ele seria insuportável. O Rick saudável, por outro lado, é muito tolerante quanto a tudo e muito empático. Quando as toxinas falaram em transformar o mundo em um caos, ele simplesmente falou que elas tinham o direito de fazer isso. Mori, eu aprecio o que você tá tentando fazer, mas não é tarefa nossa, sabe? Escolher qual mundo vai ser salvo de qual apocalipse. As nossas toxinas têm o direito de ter a visão delas e uma... Isso até me lembrou da confusão do Monark esses dias de liberdade restrita. Exatamente. Foi como se, por exemplo, o Rick dissesse que as toxinas podem destruir o mundo se elas quiserem. Elas estão no direito delas fazerem isso. E sim, elas estão no direito delas. Afinal, os direitos são apenas contratos invisíveis que não garantem nada de verdade. Mas colocar o direito delas acima de todas as outras pessoas é insanidade. Ainda mais sendo o Rick falando isso, o único ser humano que poderia deter. Olha, a minha versão saudável é muito diferente da sua, seu velho escroto e inútil! Aqui nesse momento eles chegam na conclusão de que a máquina da toxicidade não pode saber distinguir o que é tóxico e o que não é. Então ela usa a definição do usuário para definir isso. Ou seja, pro Mori, ser egoísta não é tóxico, já que ele precisava ser egoísta, já que ele era inseguro e pensava muito sobre o que os outros iriam pensar. E pro Rick, ser tolerante de forma restrita é o que ele deveria ser, já que ele é intolerante com as pessoas. Então alguém muito tolerante é a visão de saúde dele. Isso só mostra o quanto as coisas são variadas. Às vezes o que é tóxico para você pode não ser pros outros. E talvez o mal que você enxerga em você seja o que outra pessoa vai ver de bem. Nem tudo que te fizeram acreditar que é ruim, talvez seja de fato ruim. As coisas simplesmente são, mas é por definição que elas se tornam parte de algum espectro. O Rick tóxico transforma o mundo todo e revela o lado ruim de todo mundo, inclusive da ferocidade das crianças e outras coisas. Quando louvamos o nosso Pai amado. Deus é uma fraude! Inventamos ele por dinheiro! O episódio continua com o Rick saudável, descobrindo como derrotar o Rick tóxico, e ele o derrota, mas o Mori foge, e vive 3 meses muito bem sem a parte tóxica. Até parecia que ele tava muito bem sem o lado ruim dele. E essa aqui é uma verdade, talvez você fosse muito melhor se você não tivesse o seu lado ruim, quem sabe? Mas a questão é que você não pode viver sem o seu lado ruim. A gente não tem uma máquina de desintoxicação aqui. Você tem o lado ruim e isso é uma verdade, mas é você que escolhe se vai usar ele ou o seu lado bom. Verdade. Reflexões, mano. Sempre termina pensante os vídeos dele, mano. Impressionante.